Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia aí no Evangelho, o qual escreveu Lucas. Evangelho, o qual escreveu Lucas, capítulo de número 24, verso de número 49. Nós vamos fazer uso, queridos, de dois textos da Bíblia para fundamentar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Primeiro nós vamos ler Lucas 24, 49. Depois nós vamos ler Atos 8, tá bom? Já deixa preparado aí. Lucas 24, 49 diz assim: E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Quando Jesus fala, até que do alto sejais revestido de poder. Permanecer em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. E nós vamos agora para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, começar do versículo 1 em diante. Diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição à igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Agora preste atenção nesse versículo. E Saulo assolava a igreja, entrando pela casa e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. O versículo que eu quero que você preste atenção é esse aqui, no 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Amém? Queridos, às vezes Deus ele permite algumas coisas para que os seus filhos se acheguem a Ele. Deus gosta de você grudadinho no coração dEle. Deus gosta de mim grudadinho no coração dEle. E eu tenho uma palavra para o seu coração, uma palavra de Deus hoje para o seu coração, que tem como tema: é tempo de chacoalhar a figueira para os frutos aparecerem. Estava indo, não me lembro agora, mas ia passear com a minha família, e passamos em frente a um lugar onde tinha uma árvore, um pé de pitanga. E lembro que o meu filho, Caio, de 11 anos, ele disse: pai, pega uma pitanga para mim. Falei: filho, não dá, filho. Ele: não, pai, dá sim, pega. Eu falei: filho, eu não estou vendo. Não, pai, tem ali que eu estou vendo, está carregado de pitanga. Falei: filho, mas não dá, está alto. Ele falou assim: pai, chacoalha o galho que o fruto vai cair. Chacoalha o galho ali, pai, que o fruto vai cair. E o Espírito Santo na hora me trouxe ao meu coração essa palavra. Na mesma hora, porque, irmão, Jesus ele é muito simples. O homem que complica, Jesus é muito simples. Tudo que Jesus fala é altivo. E você consegue entender, Jesus é muito simples. O Espírito Santo é muito simples. E naquele momento o Espírito Santo falou no meu coração. E me mandou ir nesses dois textos em que eu li para você. A Bíblia vai dizer, irmãos, aqui que Jesus, antes de ascender aos céus, Jesus ele
sentou com os discípulos e disse: olha, o que vai acontecer é que eu vou ser morto, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E o que eu quero que vocês façam, escute o que Jesus disse aos discípulos: o que eu quero que vocês façam, eu quero que vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Querido, sabe o que Jesus estava dizendo? Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou enviar um Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo. E quando Ele vier, vocês vão ser revestidos de poder. Então vocês vão sair de Jerusalém. Vocês fiquem em Jerusalém até que Ele desça. Mas quando Ele descer, vocês vão ser revestidos de poder. E depois vocês vão ir às outras nações, a Samaria, a Judéia, até os confins da terra. Quando vocês forem revestidos de poder, vocês vão ter que sair e pregar o Evangelho. E a Bíblia vai dizer então que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a promessa se cumpre. Diz a Bíblia que os discípulos estavam reunidos em uma casa, quando de repente veio um som de um vento, a Bíblia diz veemente e impetuoso, e encheu todo aquele lugar, encheu todo aquele ambiente, e repousaram línguas como de fogo sobre cada um deles. E nesse momento todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Só tem um problema: eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, mas a ordem de Jesus era: quando vocês forem cheios do Espírito Santo, vocês vão ter poder e autoridade para pregar o Evangelho. Então vocês vão sair para as outras nações para anunciar. Mas o que eles fizeram, queridos? Eles continuaram em Jerusalém. É isso que eu quero que você entenda. Eles continuaram em Jerusalém, mesmo depois que foram cheios do Espírito Santo, mesmo depois que já tinham autoridade e poder para pregar, para curar, para libertar, para expulsar demônios, eles continuaram ali em Jerusalém. Mas quando Jesus, Ele tem um plano para você, queridos, Ele quer você do ladinho dele. E se necessário for, Ele deixa a figueira ser chacoalhada. Ele deixa a figueira ser chacoalhada. Nós vamos ver então que depois que eles foram batizados pelo Espírito Santo e permaneceram em Jerusalém, começam então a primeira perseguição aos cristãos. O primeiro que vai morrer é Estevão, apedrejado. Depois Tiago é decapitado. Depois alguns dos discípulos começam a ser presos, encerrados dentro das prisões. Queridos, os discípulos foram cheios de poder, mas não saíram para as outras nações para fazer o ID. Então começou ali uma grande perseguição. Jesus, Ele permitiu que a figueira começasse a ser balançado. Nós vivemos em uns dias, queridos, no Brasil, em que o Evangelho é muito bom para ser pregado, é muito bom para ser vivido, mas por conta disso, muitas vezes, queridos, nós nos acomodamos. E por isso que de vez em quando a figueira, ela é chacoalhada, mas eu quero que você entenda: Deus não perdeu o controle de nada. Ele está no controle de todas as coisas. Deus continua no controle de todas as coisas. E eu quero trazer hoje
palavra de Deus para o seu coração, que vai te ensinar e me ensinar o que eu devo fazer, o que você deve fazer quando a figueira estiver chacoalhando. Porque tem fruto aí. Porque tem fruto aqui. Tem fruto. E quando o vento passar, escute isso, eu quero que você entenda. Quando o vento passar, o que vai sobrar são os frutos que caiu, que vai aparecer. O vento vai passar, meu irmão. Minha irmã, o vento vai passar. A figueira vai ser chacoalhada para os frutos aparecer. E pastor, o que eu tenho que fazer então? O que eu tenho que fazer, pastor? Para que quando chegue, se não já chegou ainda, mas quando chegue este momento da figueira estar chacoalhando, o que eu tenho que fazer? Você precisa ter exemplos. E onde nós vamos buscar exemplos? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus nós iremos buscar exemplo. O primeiro exemplo que eu quero que você tenha, que Deus colocou no meu coração, é o exemplo do profeta Abacuque. Em um tempo difícil, em um tempo que em Israel, em um tempo que a figueira estava chacoalhando, o profeta Abacuque, ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia. Ele vai dizer assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das manadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que o profeta Abacuque estava dizendo aqui? O profeta Abacuque estava dizendo: haja o que houver, a figueira pode não florescer. Quando a figueira floresce, é porque o fruto vai vir. O profeta Abacuque está dizendo: ainda que eu não veja que o fruto está vindo, ainda que a videira não dê seu fruto, a oliveira, ainda que videira representa alegria, ainda que eu não tenha alegria, oliveira representa fertilidade, ainda que não esteja fértil, as vacas e as ovelhas representam mantimento, ainda que eu não tenha mantimento, mesmo assim eu sei que tem um Deus que cuida de mim, e eu não vou me desesperar. Eu não vou me desesperar, porque eu sei que lá em cima tem um Deus. É o mesmo Deus que o salmista diz: de onde me virá o socorro? Eu elevo meus olhos para o alto. Da onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor, vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isso que eu quero que você entenda, querido. Na hora que a figueira estava chacoalhando, Abacuque, ele começou a dizer: eu busco a Deus, não pelo que Deus pode me dar, mas eu busco a Deus pelo que Deus é. Tendo ou não tendo, podendo ou não podendo, eu busco a Deus, porque eu sei que esse Deus já me salvou. É chegado um tempo de buscarmos a Deus, não somente pelas suas mãos, mas buscarmos a Deus pelo seu rosto, por relacionamento. É isso que Abacuque está dizendo. Pode me faltar tudo, só não pode me faltar o Deus da minha salvação. E olha que louco, queridos, olha que coisa muito louca. Mesmo tendo isso tudo, Abacuque não diz assim: olha, eu vou passando,
Eu estou na prova, eu vou passando, porque eu sirvo a Deus. Não, olha só o que Abacuque diz: todavia eu me alegro no Deus da minha salvação. Eu quero que você guarde o que eu vou falar. A alegria não tem a ver com o que você tem ou com o que você não tem. A alegria tem a ver com o que você é e a quem você serve. Mesmo em meio a isso tudo, tem pessoas, queridos, me assistindo agora pelo YouTube, tem pessoas no trabalho, tem pessoas em casa que tem uma vida financeira boa, que tem uma vida confortável, mas que está sofrendo, que não consegue mais viver, com depressão, com síndrome do pânico. Sai e é alegre, mas quando vai ver é uma falsa alegria, porque a alegria não é o ter, mas a alegria é o ser, queridos. Ei, para você, eu tenho uma palavra para o seu coração. Deus vai te tirar dessa situação. Deus tem o poder de te tirar dessa situação. Segundo exemplo que eu quero que você tenha, querido e querida, é o exemplo da igreja primitiva. Por quê? Porque em meio ao tempo que a figueira está chacoalhando, isso não altera o poder de Deus, nem diminui o poder de Deus. Esse estado em que a figueira está chacoalhando, ele é o ambiente propício para o milagre acontecer. Entenda que na igreja primitiva, quando começou a perseguição que nós estamos falando aqui, as pessoas, no lugar de abandonar Jesus, as pessoas começaram a se dispersar, e quando chegavam nos lugares, as pessoas falavam de Jesus. Os que ficaram lá, as pessoas não pararam de servir a Jesus, no seu coração ainda queimava para servir Jesus. O que eles fizeram? Eles se reuniam nas suas casas, eles tinham os seus GCs, eles se reuniam lá nas suas casas. E o interessante é que a Bíblia diz que Pedro estava pregando. Um dia Pedro estava pregando, e por conta de pregar a palavra de Deus, por conta da perseguição, Pedro foi levado ao cárcere e Pedro foi preso. E a Bíblia vai dizer então que Pedro estava aquela noite na prisão. No dia seguinte Pedro já ia ser julgado. Mas a Bíblia vai dizer que em uma casa, ou em várias casas, mas a Bíblia fala de uma, tinha pessoas reunidas, orando, clamando, jejuando, pedindo a Deus, tendo relacionamento com Deus pela vida de Pedro. E é isso que eu quero que você entenda. A figueira estava balançando, mas isso não impede de Deus fazer o milagre que Ele precisa fazer na minha e na sua vida. Olha só, Pedro estava ali, preso, e tinha um povo clamando, orando pela vida dele. E a Bíblia vai dizer então que à noite entra um anjo, passa pelos guardas, e os guardas não veem. Chega até Pedro e toca em Pedro, as cadeias caem por terra. Pega Pedro e Pedro sai pela porta da frente. E quando Pedro chega então, lá fora que Pedro vai dar por si, meu Deus, Deus me livrou. E Pedro então vai para essa casa que estão orando, que estão ali orando pela vida dele. E Pedro bate na porta, e eles param a oração, e uma moça sai para atender. Olha que interessante. E quando a moça olha e vê que é Pedro, a moça fica tão encantada com aquilo que Deus fez, que esquece Pedro, deixa Pedro lá fora e volta. Pedro está aí fora, Pedro está aí fora. E alguém diz, não é, outros podem ser, pode ser, vai ver. Alguém diz, vai e abre a porta, e Pedro abre. E a moça abre e Pedro entra. O que eu quero dizer para você, querido? Que mesmo em meio à figueira chacoalhando, Deus está no controle. Mesmo em meio à figueira está chacoalhando, é o momento de se achegar a Deus. É o momento de ter relacionamento com Jesus. É o momento de se apegar com Jesus. É o momento de reconhecer que sem Ele não há salvação, sem Ele não há alegria.
Sem Ele tudo é passageiro, mas com Ele passa a ser eterno. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Entenda, a figueira está chacoalhando não quer dizer que é o fim. Pode ser o momento que Deus preparou para você se achegar a Ele, para eu me achegar a Ele, para nós nos achegarmos a Ele. E o terceiro exemplo que eu quero dar para você é o Salmo 91. Salmo 91. Eu vou pedir que você que está em casa, você abra no livro de Salmo, de número 91, capítulo 91. Diz assim, é esse exemplo que eu quero que você fique no seu coração. Mesmo em meio a isso tudo que está acontecendo aí fora, talvez você esteja desesperado. Ei, calma, não é o fim, espera. Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. O Altíssimo é a tua habitação. Você que está em casa, entenda, o Altíssimo é a tua habitação. O que é habitação? Pastor, é casa, não tem lugar fora de Jesus, não tem lugar fora de Deus. Deus é a tua habitação, só lá você vai estar seguro. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Quero chamar o louvor aqui em cima, por favor.